Noite queria compartilhar com você uma palavra de Mateus capítulo 5, lá no versículo 1, no versículo 8, Mateus, no capítulo 5, no versículo 8. Vamos falar sobre pureza de coração, amém? Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Você é feliz, irmãos? Jesus está ali diante dos seus discípulos, trazendo a mensagem das bem-aventuranças, né? E aí, essa bem-aventurança, na verdade, já tem chamado a minha atenção, já tem um tempo, eu tenho meditado um tempo sobre ser bem-aventurado, e por ser alguém puro de coração. E essa semana eu estava imaginando e pensando, eu falei, caramba, ser puro de coração, que recompensa linda e maravilhosa é saber que você vai ver a Deus, que você vai ter experiências com Deus, que você vai ter um momento com o Senhor, que na eternidade o seu lugar está garantido, que você tem um lugar garantido por conta da pureza do seu coração. E dentro desse versículo eu queria destacar três coisas muito importantes dentro desse texto, que primeiro é falar sobre o coração, sobre a pureza e sobre a recompensa daquele que mantém um coração puro, que é ver a Deus. Vamos buscar entender qual é o significado para essas coisas, né, para essas palavras, as suas implicações práticas para que a nossa vida se desenvolva a partir dessas verdades, em nome de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O nosso coração, meus irmãos, eu fiquei pensando hoje que ele é como uma gaveta, né? É como uma gaveta, como uma caixa, e nele você pode, durante o seu dia a dia, a sua vida, guardar coisas boas ou coisas ruins. E olha, isso é coisa que acontece com todo mundo, é a experiência de todo ser humano, de todo filho de Deus, seja você crente ou não. Os dias serão maus, os dias serão bons. A diferença está exatamente naquilo que você decide guardar no seu coração, naquilo que você decide armazenar no seu coração. Isso vai dizer muito sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida. Lucas capítulo 6, no versículo 45, ele diz lá que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o quê? Ele tira o bem. Mas e o homem mau? O homem mau, do mal do seu coração, ele tira o quê? Ele tira o mal. O homem bom, do bom, daquilo que é bom, que ele retém no seu coração, ele vai tirar as coisas boas. Mas o homem mau? O homem mau, das suas más práticas, do seu mau comportamento, da sua má conduta, da sua vida, da sua péssima forma de ver a vida, de enxergar as coisas, ele vai somente colher coisas ruins. Ele vai só viver coisas ruins. Nós somos homens bons ou homens maus aqui, amém, irmãos? Nós devemos nos comportar como um homem bom, que do bom tesouro do seu coração, colhe coisas boas. Nós precisamos colher coisas boas a partir do nosso coração, a partir das coisas que, claro, que dominam o nosso coração. Não é? A Bíblia vai dizer que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, geralmente, tesouro é uma coisa muito importante, muito valiosa. E aonde você coloca o seu coração? O que é mais importante na sua vida hoje? O que é de maior valor para você na sua vida? São as suas posses? São os seus objetivos? É o Senhor Jesus? É a sua palavra? Tudo isso vai fazer a diferença no final das coisas. O coração do homem, afinal de contas, como eu já disse, ele é receptivo a qualquer tipo de coisa. E nós precisamos saber fazer o crivo para que o nosso coração, para que a nossa conduta, o nosso comportamento se mantenha puro, Porque da mesma forma que ele guarda o amor dentro dele, ele também guarda o ódio. Da mesma forma que ele sabe guardar a alegria, a felicidade, ele vai guardar muita tristeza, ele vai guardar muito amargura. Então nós precisamos colocar um crivo aí, nos nossos sentimentos e tudo aquilo que você precisa guardar no seu coração. De verdade, meu irmão, você que está acostumado e vivenciado a olhar para a palavra de Deus e ver a palavra de Deus como a bússola da sua vida,
você, no momento certo, na hora certa, nas armadilhas da vida, nos sentimentos equivocados, que talvez vão gerando no teu coração, ou por alguma armadilha, ou por alguma coisa da vida mesmo, no dia a dia, você vai saber fazer o crivo. Isso eu posso armazenar, isso eu não posso armazenar. Isso faz parte do bom tesouro, isso não faz parte do bom tesouro. Afinal de contas, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, eu vivo a palavra de Deus. Então, isso eu não devo armazenar no meu coração, porque isso, ao invés de purificar cada vez mais a minha vida, cada vez mais, ao invés disso, eu vou ser contaminado. Eu vou viver mais nas trevas do que na luz. Mas o Senhor Jesus, nessa noite, está trazendo aí a palavra para nós, escape para o nosso coração, para que em todos os dias da nossa vida, o nosso bom tesouro esteja na sua palavra. O nosso bom tesouro esteja em viver, em cumprir a sua vontade. Eu posso ouvir aí um amém da igreja, meu irmão? Viva isso em nome de Jesus. E o que significa, então, ter um puro coração? Saber ter um puro coração. A palavra do original para viver puro coração significa, no contexto de, um sentido comum, que costumava ser utilizada para determinar o refino do ouro, era usada também para distinguir o trigo limpo do joio, da palha suja, também era usada para designar a roupa suja que havia sido lavada. Já o sentido bíblico para a mesma palavra remete àquilo que é íntegro, sincero e imaculado, ou seja, sem mancha, aquilo que não tem desvio, aquilo que é íntegro, aquilo que é reto, aquilo que tem base, que tem fundamento. Amém, meus irmãos? O nosso coração precisa se manter puro, íntegro, imaculado. Amém? Ele precisa ser lavado todos os dias pela água viva da palavra de Deus. Se você não expõe a sua vida à palavra de Deus, sinto muito, você está aqui nessa noite com o seu coração contaminado, com o seu coração exposto, vulnerável a ser contaminado com as condições, com as direções que esse mundo dita no dia de hoje. Você está vulnerável para ser contaminado até mesmo com tradições da sua própria família que colocaram no dia a dia de você, no teu dia a dia, que veio junto com os teus costumes, que talvez não sejam de Deus, que talvez não sejam comportamentos de uma forma de falar, numa forma de pensar, numa forma de agir. Talvez venha aí, numa herança que você viu em comportamentos repetitivos dentro da sua casa, mas aqueles que são expostos à palavra de Deus, esses são expostos à verdade. Que verdade é essa? A Bíblia vai dizer que essa é a verdade que liberta, a palavra de Deus. Quando nós somos expostos a essa palavra, o nosso coração vai sendo purificado, e a tendência é cada vez mais nós percebermos a Deus, vermos a Deus, estarmos experienciando uma experiência incrível com Jesus e galgando a nossa eternidade, adorando ao nosso Messias, amém? A Bíblia vai dizer lá em Lucas 18, no capítulo 16, né? Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeças. Por quê? Porque dos tais é o reino de Deus. A Bíblia vai comparar essa pureza, a pureza de coração, como um exemplo das crianças. Como alguém que não tem maldade, como alguém que é simples, como alguém, sabe, que é puro de coração, que assim como nós já somos adultos, que já temos as nossas vivências, né, do dia a dia, dos anos, das experiências positivas ou negativas, que já conseguimos enxergar maldade, às vezes onde até não tem maldade. Você já reparou que às vezes alguma coisa aparece diante de você, essa coisa, lá no final você vai descobrir que não tem maldade nenhuma, mas que você fica todo desconfiado? É porque o nosso coração já está calejado e contaminado com as coisas desse mundo, com a maldade desse mundo. E aí quando alguma coisa muito pura, muito simples aparece diante de você, você fica logo desconfiado. Mas a criança não. O que é que a criança faz? Ainda mais quando a criança é dada, né? Ela vai logo, se joga, se abraça, te abraça, nem te conhece, mas ela se lança. Amém? Jesus vai dizer, deixa vir para mim as criancinhas. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeças, porque delas é o reino de Deus, amém? Esse tem que ser o nosso coração,
com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Irmãos, se entregue nos braços de Jesus sem reserva. Você quer conservar o seu coração puro? Você quer conservar pureza nas suas ações? Olha para Jesus e se lança. Olha para Jesus e corre para os braços dele. Amém, meu irmão? Ele afirma que não temos como receber o reino de Deus se não formos como criança. Porque se nós não formos como criança, nós não entraremos no reino de Deus. Ou seja, a pureza é uma condição imprescindível para entrarmos no reino de Deus. A santificação é um processo que você, é uma etapa, na verdade é uma condição que você recebe através do novo nascimento em Cristo Jesus. A vida zoe de Deus entra dentro de você. Você é santificado pela vida de Deus, pela origem de Deus que é santa. E o que é a pureza? A pureza é uma etapa, uma condição diária de todo crente. É o resultado da vida de um crente que vive uma vida, que entende que é um santo em Cristo Jesus. Ele passa a tomar um novo comportamento diariamente, olhando para os costumes do mundo, olhando para a palavra e se purificando através da palavra, da revelação de Jesus, da revelação de Deus. E isso é refletido no seu comportamento, ele vai se purificando. O ouro, ele é ouro, amém? Mas ele precisa ser refinado para chegar à condição de ser alguém valioso, de ser uma obra, uma peça valiosa. Porque senão ele perde o seu valor. E da mesma forma, você é um filho de Deus. Você recebeu a Jesus no seu coração. Você recebeu Jesus no seu interior. Você reconhece Cristo como Salvador da sua vida. Mas você precisa ser refinado pela palavra diariamente. Purificado pela palavra, ser limpo, ter um coração limpo, para quê? Para que você todos os dias demonstre o verdadeiro valor dessa transformação magnífica que tem a palavra de Deus em nossos corações. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Você precisa compreender essa verdade, meu irmão, para que eu e você possamos viver uma vida, ter um coração puro. Nós precisamos nos render à palavra de Deus. Nós precisamos nos render à palavra de Deus. Bem-aventurados os puros de quê? De coração. Geralmente, quando a Bíblia vai falar de coração, ela não retrata apenas, no sentido emocional e afetivo da coisa, né? Geralmente nós temos aí, quando nós vamos falar de emoções, né? Nós queremos falar de sentimentos, geralmente, pelos costumes, né, que foram nos ensinados, você lembra logo daquela figurinha do coração, né? Geralmente quando você fala que você ama alguém, aí você faz o coraçãozinho, não é verdade? Então, só que na Bíblia, coração abrange todos os aspectos, tanto aqueles que são mentais, emocionais, como pensamentos e desejos. Abrange tudo. Mateus, capítulo 15, versículo 19, vai dizer que é do coração que procedem os maus desígnios. Veja bem, é do coração que procedem os maus desígnios. Então, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Então, nós já entendemos que quando nós estamos falando de coração, nós estamos falando também de mente. Porque uma coisa está ligada à outra. Quando você vai ver a Bíblia falando de coração, geralmente, em quase todos os sentidos, ele está falando de mentalidade, de pensamentos. Porque é a partir da formação da mentalidade, tá? Então nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração. Por quê? Porque deles procedem as fontes de vida. Veja bem, Mateus capítulo 15, 19 vai dizer que do coração que procedem os maus desígnios, as más intenções, os maus caminhos. Mas Provérbios 4, 23, ele vai fazer aí um paralelo a isso, a essa verdade também, dizendo que dele procedem as fontes da vida. Os nossos atos vêm sempre do coração, e é o que determina as atitudes e o comportamento. Sim, e é do nosso coração que vão proceder as fontes do bom, do bem e do mal. Do bem e do mal. O coração humano é um órgão sensacional, irmãos. Se você for ver pela medicina,
você vai ver que o coração ele tem um papel fundamental, vital no corpo humano. É ele que bombeia, ele que vai fazer, ele que vai, vou chamar assim, vai bombear. Desculpa o pessoal da medicina, ele que vai bombear todo o fluxo de sangue que é necessário para circular por todo o seu corpo. E todo o seu corpo na medida certa. Você já viu quando uma pessoa tem um AVC, um AVE, tem alguma isquemia cerebral? Significa que houve alguma disfunção na hora de bombear. Ou então houve alguma interrupção do fluxo dos vasos sanguíneos, das veias, por conta de algum motivo. O coração continua batendo, continua bombeando, continua gerando vida no seu corpo, gerando vida nos seus órgãos, em todo o seu cérebro, em todas as suas partes vitais. Ele continua fazendo e trabalhando, fazendo todo o processo, mas se há alguma interrupção, alguma anomalia, o que acontece? O seu corpo começa a dar sinais de que há uma anomalia no seu coração. O coração continua fazendo o processo, ou às vezes o seu coração está batendo fraco demais, ou o coração está grande demais. São problemas de saúde que acontecem, que pode acontecer com o ser humano, né? E aí ele vai refletir exatamente aonde? No corpo. Então você vê que o coração ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida. Sobre a vida. E é isso que eu estou aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, para chamar a tua atenção. Para chamar a tua atenção, para chamar a minha atenção, para nos fazer pensar em manter o nosso coração puro, saudável, íntegro, reto, imaculado, para que ele possa cumprir todos os seus objetivos, sabe? Todos os seus propósitos, para que a vida de Deus continue fluindo a partir de você, para que a vida de Deus, a transformação, a saúde necessária, a alegria necessária se mantenha viva e acesa em você, para que a vida de Deus continue pulsando a partir de você, meu irmão, em nome de Jesus. Deus atribui um grande valor ao nosso coração, tanto que Ele nos instrui a guardá-lo, sabe? A guardá-lo, Ele orienta que acima de todas as coisas que se devem guardar, devemos guardar o nosso coração, e só guardamos aquilo que é valioso. O significado de guardar, o que é? É defender, é olhar, é velar por alguma coisa, é acautelar, é conservar, é reservar, meu irmão, é observar, é livrar. Você precisa guardar o seu coração e mantê-lo sobre um constante cuidado e observação. Todo dia, irmãos, todo dia, faça uma autoanálise do seu coração. Faça uma autoanálise da sua vida. Faça uma análise para saber se você tem se mantido puro nos seus pensamentos, no modo de falar, no seu agir. Faça uma autoanálise, meu irmão. Todos os dias, seja crítico com você mesmo. Mas não é uma criticidade, não seja crítico a partir de um conceito mundano, não. Olhe para a palavra e olhe para você, sabe? O Emerson ministrou isso aqui e falou, é muito mais fácil primeiro olhar para o outro, né? Olhar para o erro dos outros. Mas não, faça esse trabalho diariamente, de treinamento com você mesmo. Onde eu posso melhorar? Onde eu estou falhando aqui? Que eu, ao invés de manter e conservar a pureza do meu coração, eu tenho mantido velhas práticas. Eu tenho falado, realizado coisas que não têm agradado a Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos fazer essa reflexão todos os dias, porque a intenção de Jesus, a intenção de Deus, é que o nosso coração seja cada vez mais purificado pela sua palavra. Para quê? Para que, através de você, a vida de Deus continue fluindo, meu irmão. Através da sua vida, através do seu testemunho. Amém, irmãos? O coração, ele é enganoso, ele é traiçoeiro, ele é frágil. Então, nós precisamos constantemente manter a nossa atenção voltada para ele. Jeremias 17, versículo 9, vai dizer, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Não é verdade? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, aqui ou em casa, você não conhece o meu coração.
Deus conhece, porque Ele sonda o coração, Ele sonda as intenções. Você, de repente, no seu dia a dia, vai conseguir enganar muita gente, mas Deus você não consegue enganar não, irmão. Entendeu? Tem gente, né, que às vezes, para se parecer com um anjo, só falta criar a asa e a auréola na cabeça, não é verdade? Mas às vezes no oculto, quando está sozinho, é só o sangue de Jesus, meu irmão. É terrível, é uma pessoa péssima. Meu irmão, minha irmã, olhe para a palavra. Alain, olhe para a palavra. Olhe para a palavra. Ela que vai guiar, é ela que vai direcionar, é ela que vai conduzir o seu coração, a sua vida, por caminhos cada vez mais puros. Você vai ser purificado pela palavra de Deus. E você precisa guardar o seu coração de quê? De toda maldade, de ressentimentos, de avareza, meu irmão, de mágoas, de tristeza, de depressão, da ilusão, de ira, da inveja, da impureza, da fofoca, da idolatria, do engano, de toda soberba, de toda ganância, de toda ofensa, das palavras torpes, da imoralidade. Guarde o seu coração dessas coisas. Cara, da mesma forma que Deus dá uma importância muito grande, diz que procede a vida, Ele diz também que procede as maledicências, né? E aí, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4 que o nosso coração é como se fosse alguém cego. É como se fosse alguém cego. Em Ezequiel 11:36 vai dizer que o nosso coração é como se fosse uma pedra muito dura. Em Efésios capítulo 2, ele vai comparar o nosso coração como alguém morto. E em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que o nosso coração às vezes é incapaz de se submeter às leis de Deus. Já parou para pensar como às vezes nós somos duros de coração, irmãos? Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe o que amolece o ser humano? O que amolece o ser humano é a exposição à palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ter um coração sensível? Quer ser alguém, sabe, voltado para a palavra de Deus? Irmãos, exponha a sua vida à verdade de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer te convencer. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Amém? Quanto mais você olha para a palavra, quanto mais você se expõe à palavra, quanto mais você olha para si mesmo e começa, sabe, a cavucar, começa ali a fazer uma auto reflexão de si mesmo, do seu comportamento diário, dos seus pensamentos, das suas iras, dos seus problemáticos, dos seus problemas do dia a dia, e você olha para a palavra, cada vez mais você, se permitir, vai deixar o Espírito Santo trabalhar e fazer uma obra completa e perfeita, porque a obra de Deus é completa e perfeita, para aqueles que permitem, amém? Então repita comigo, a obra de Deus, mais forte, irmão, a obra de Deus é perfeita, é completa, você e eu só precisamos deixar Ele agir, amém? Deixe o Espírito Santo agir, deixe o Espírito Santo quebrar, meu irmão, essa cegueira do seu coração, deixa Ele quebrar essa dureza do seu coração, sabe? O seu coração não pode ser mais um coração morto, o seu coração não pode ser um coração incapaz de se submeter à vontade de Deus, não, você precisa se sujeitar à vontade de Deus, irmãos. Resistir o diabo e ele vai fugir. Mas você tem que se sujeitar à vontade de Deus para que ele fuja. Porque ele não foge por conta de você. Ele não se aparta da tua vida. O mal, a impureza não se aparta do nosso coração por nossa causa, pelas nossas próprias obras. É porque há por trás dessa ação um coração submetido à vontade de Deus. Há um coração sujeito, há um coração rendido à vontade de Deus, meu irmão. Sem um coração puro, ninguém pode ser santo.
Sem um coração puro, um coração limpo, ninguém pode ser um cristão verdadeiro. Sem pureza de coração, ninguém verá a Deus. Sem pureza de coração, ninguém jamais agradará ao Senhor. Quantos querem agradar ao Senhor aqui, irmãos? Seja puro, seja limpo, seja purificado pela palavra de Deus, amém? Ter um coração puro é o que nos torna parecido com Jesus, porque eles verão a Deus. Essa é a maior recompensa de se ter um coração puro, ver a Deus. Olha, meu irmão, eu não sei você, aqui eu estou pensando na eternidade, tá? Eu não quero passar esse perrengue todo que eu estou passando, que a gente passa no dia a dia, esse sofrimento, para chegar no final das contas, meu irmão, em nome de Jesus, e saber que eu não faço parte do time, meu irmão, que vai estar na eternidade com Jesus. Nós precisamos, hoje, pagar esse preço, irmãos. A nossa maior herança é o Senhor Jesus, é estar na eternidade com o Senhor Jesus. É claro que nós vamos, como a Bíblia diz, desfrutar do melhor dessa terra, mas o melhor dessa terra não pode corromper o nosso coração, achando que fazendo o nosso coração, o nosso entendimento, achando que isso já nos basta. Que a eternidade com Cristo é algo muito longe, é como se fosse uma utopia, como se fosse alguma coisa fantasiosa. Não, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, amém? O nosso prêmio, o nosso alvo é Jesus, meu irmão. O nosso prêmio, o nosso alvo mais valioso é Jesus. Essa é a nossa maior recompensa, de se ter um coração puro, ver a Deus. E hoje nós vemos e percebemos, através da sua criação, pela fé, mas chegará o dia em que nós veremos assim como Ele o é. Hoje nós percebemos através de tudo. A criação revela os atributos invisíveis de Deus. Você percebe a mão de Deus em tudo. Tudo que Deus fez é perfeito, amém, irmãos? Mas vai chegar um dia, irmãos, que você vai vê-lo como Ele o é, de fato, de verdade. E esse vai ser o maior e o melhor dia da nossa vida. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele o é. Olha o que diz aqui em 1 de João, ainda no versículo 3, do capítulo 3. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você tem essa esperança, então purifique-se nele, assim como ele é, puro de coração. Jesus é o nosso alvo, amém? Jesus é a nossa meta. A pureza de coração nos torna transparentes, irmãos. E assim, quem é transparente não tem medo de andar na luz. Quem é transparente não tem medo de andar na luz, irmãos. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quem é transparente não bloqueia a luz que chega nele. Sabe que você tá lá no maior solzão, você quer dormir até mais tarde, aí o que você coloca no seu quarto, lá na janela? O blackout, né? Porque ele tampa a luz. Quando a sua janela está lá, transparente, quando você abre a janela, a luz ela entra por dentro da sua casa, ela entra para dentro da sua casa. Mas quando você passa o blackout, o que acontece? Você não consegue ver a luz passando para dentro da sua janela, meu irmão. E assim é da mesma forma a vida de quem é puro de coração. Quem é puro de coração vive uma vida de transparência, irmãos. Não tem bloqueio, não tem nada, sabe? Ali que vá desaprovar a sua conduta, que vai manchar a sua vida, que vai manchar o seu testemunho, que vai manchar o seu comportamento, irmãos. Estou falando para você ser perfeito, não, porque você nem vai ser, tá? Mas a gente está falando para lutar diariamente, olhar para a palavra e se aperfeiçoar e se purificar, irmãos. Amém? Nós precisamos nos purificar todos os dias. Essas escuridões, a escuridão que ainda habita no nosso coração, no nosso comportamento, que ainda é um bloqueio para evitar que sejamos cada vez mais transparentes, sabe? Para evitar que a gente seja cada vez mais transparente, que isso se aparte da nossa vida. Porque quem é transparente não tem medo de se expor na luz. Quem é transparente
não tem medo de se expor na luz, porque ele já anda na luz. Ele está acostumado com a luz. Amém? Quantos andam na luz de Cristo aqui? Seja cada vez mais transparente, seja cada vez mais verdadeiro, mais puro. Sem pureza não há céu, sem pureza não há graça, sem pureza não há evangelho, sem pureza não há Jesus. Isso porque a pureza é o resultado do evangelho operado em nós. A pureza é o resultado do evangelho operado em nós, nas nossas ações. E pureza é a palavra que penetrada em nosso coração e que nos traz e nos faz aquela lavagem do corpo e da mente. Aleluia. Mateus, de novo, 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero reforçar essa palavra. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Conseguimos, irmãos, nesse processo de pureza, de purificação, controlar as nossas ações. Conseguimos algumas vezes até fingir algumas coisas por bastante tempo. Mas na hora das aflições, na hora dos problemas, a gente sempre reage com aquilo que está dentro do nosso coração. Você até consegue controlar as suas ações por alguns momentos. Você até consegue fingir algumas coisas por bastante tempo. Mas na hora que o negócio aperta, geralmente a gente revela o nosso coração. Geralmente a gente revela o nosso coração. E por que eu estou dizendo isso para você? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei da história de um palestrante, um pastor, que durante muitos anos ele cuidou de um ministério, voltado para pessoas com deficiência mental. E era muito duro. Eu me lembro desse discurso dele, ouvindo uma palavra dele pelo YouTube, ele dizendo que era muito difícil e tal, e ele estava ministrando, capacitando uma igreja, determinada igreja, para também trabalhar com esse tipo de público. E ele falando sobre algumas coisas da palavra, ele falou sobre a história de 2 amigos pastores dele, que tiveram mal de Alzheimer, em nível gravíssimo, nível muito alto. E ele foi visitar esses 2 pastores que eram amigo dele. O primeiro pastor, quando ele chegou, ele estava internado no hospital. Quando ele chegou no hospital para visitar esse primeiro pastor, que era amigo dele, ele ficou abismado, ficou surpreso e assim, muito triste, sabe? E sem saber o que falar, porque ele falou que conhecia o pastor era gente boa, pai. Era aquele pastor que tinha sempre uma palavra, que tinha aquela coisa toda, mas quando ele chegou no hospital, o pastor estava falando um monte de perversidade, meu irmão. Estava falando um monte de imoralidade, estava cantando todas as enfermeiras, falando um monte de besteira para tudo quanto era mulher que passava no corredor, que entrava no quarto. E ele ficou impressionado com aquilo, sabe? Ele ficou triste com o coração dele. E ele falou, caramba, cara. Você sabe que o Alzheimer, o que causa o Alzheimer? E ele não, claro, o pastor não lembrou dele, não lembrava de quase ninguém. Mas o pastor, naquele momento, começou a colocar para fora aquilo que estava no seu coração, lá no interior do seu coração. E aí o segundo pastor, que depois de um tempo que ele foi visitar um outro pastor amigo dele, ele falou que chegou lá, lembrou da primeira experiência, e ele já chegou meio que preparado, para não tomar um susto, para não se entristecer. E ele chegou no segundo cenário, e o pastor olhou para a cara dele, não lembrou dele, e por não lembrar dele, começou a falar de Jesus para ele. Começou a falar da Bíblia para ele. Ele falou assim, gente, eu não entendo. O pastor não me reconhecia, só lembrava quem era a esposa e os filhos, o restante ele não reconhecia. Mas, por ele não me reconhecer, quando ele viu que eu estava ali, que supostamente ele não me reconhecia, ele começou a pregar, falar de Jesus, do amor de Deus para mim. E aquele homem ficou com aquilo no coração, ficou curioso, E eu escrevi aqui, continuando a sua ministração, esse pastor dizia que a doença, ele tirou esse aprendizado que eu copiei dele aqui, que a doença, o cansaço, a dor, a frustração, a raiva, não deveria nos fazer pecar, porque na verdade, todas essas coisas só revelam uma coisa, o coração de cada um daqueles homens. Só revelou o coração daqueles homens.
o coração, só ajudaram a colocar para fora tudo aquilo que estava no coração de cada um deles. Veja bem, o primeiro pastor sempre teve o coração obsceno, sempre teve. Isso sempre esteve ali, presente, só quem sabia era ele. Ele fingia que conseguia controlar, assim como nós, às vezes, por não reconhecer os nossos erros, empurramos algumas coisas para debaixo do tapete, fingindo que está tudo sob controle. Mas chega uma hora que a conta chega, meu irmão, que o seu coração vai ser exposto. Então, resolva já o seu coração. Resolva já esse comportamento inapropriado. Resolva já esse linguajar. Resolva já esse pensamento fora. Resolva já a mágoa do seu coração. Resolva já a ira. Amém? Porque às vezes nós, por muito tempo, mantemos algumas máscaras, fingindo ser quem de fato nós não somos. Mas quando chega a aflição, a máscara cai e o seu coração foi exposto e revelado. E foi despejado tudo que estava dentro do coração do primeiro pastor. E o segundo pastor? O segundo pastor tinha a palavra de Deus no seu coração. Ele era de fato o que ele dizia ser. Ele vivia aquilo. Ele não sabia outro comportamento. Ele não tinha outra prática. O inconsciente dele não era capaz de lembrar de outra prática, mesmo ele tendo o Alzheimer. Não era capaz de lembrar de outra prática. Ele só era capaz de lembrar no subconsciente dele de quem ele era de fato, um homem de Deus, um homem da palavra. Quem é você? Quem somos nós? Nós precisamos saber quem nós somos de fato, de verdade. Sendo, claro, expostos à palavra. O que tem dentro do seu coração? Só que, olha que coisa interessante, para a gente caminhar para o fim. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, e principalmente aquelas últimas horas de vida dele, que foram os piores momentos da vida dele, de mais dor, de mais sofrimento, de mais aflição, Jesus passou pela mesma experiência de que qualquer homem que foi pregado numa cruz passou. Pelas mesmas dores, pelos sofrimentos. Claro que ele carregava um propósito muito maior, mas ele passou pelas dores, pelas angústias, pelo sofrimento. E dele, de Jesus, começa a sair tudo o que estava dentro do seu coração, no momento de maior dor, angústia e sofrimento. E o que estava dentro do coração de Jesus, irmãos? A palavra. Você pode dizer glória a Deus por isso? A palavra. Presta atenção, Mateus capítulo 26, no versículo 52. Jesus está no jardim do Getsêmani. Os guardas estão vindo ao seu encontro para prendê-lo. E logo aparece Judas e dá um beijo no seu rosto, indicando quem era aquele que eles deveriam prender. Pedro fica indignado com aquela cena de Jesus sendo preso. E o que o Pedro faz? Saca uma espada, saca uma faca e corta a orelha do soldado. Jesus interrompe aquela cena, mesmo no meio de uma grande confusão, de uma grande aflição, da maior aflição que ele estava vivendo aqui, no seu espírito, na sua vida, e ele responde assim, mas Jesus lhe disse, guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. No momento de maior aflição, sabe o que Jesus estava saindo do coração de Jesus, da boca de Jesus? A palavra de Deus. Jesus tinha acabado de citar Jeremias capítulo 15, versículo 2. E se lhe perguntarem para onde iremos, os destinados à morte, para a morte, os destinados à espada, para a espada, os destinados à fome, para a fome, os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Jesus estava citando a Bíblia na sua resposta no maior momento de aflição. Em Mateus 27, no versículo 46, Jesus está na cruz, já está lá no madeiro, e olha o que ele diz, por volta da hora 9, Jesus brada em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? No maior momento em que Jesus está bradando na cruz do Calvário, está lá, passando por todo o sofrimento, por toda a angústia, sofrimento, aflição, o que Jesus está citando? Está citando a palavra de Deus. Ele cita Salmos capítulo 22, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste?
porque te alongas de mim o auxílio e das palavras o meu bramido. Jesus está citando a palavra em Lucas capítulo 23, versículo 46. Ele diz lá a última frase, antes de morrer, ele diz assim: então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo isso, morreu. Sabe o que Jesus está citando ali? Salmos capítulo 31, versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Em todos os momentos de aflições, Jesus cita a palavra. O que nós citamos? Quando nós somos afligidos, quando você está com muita raiva, irmão. E isso aí é um exercício para mim também, para todo mundo. Quando você está com muita raiva, estão te afligindo, você acha que você está sendo massacrado, você está sendo açoitado. O que sai da tua boca? O que sai da nossa boca? Precisamos refletir nisso. Da boca de Jesus saiu a palavra. Amém, irmãos? Jesus dizia, estava cheio, repleto da palavra de Deus. No momento de maior dor e aflição, as máscaras caem. O coração se revela. E do que estava cheio o coração de Jesus? Da palavra. Foi isso que ele pôs para fora no maior momento de angústia e de sofrimento. E do que está cheio o nosso coração? E para terminar, eu me lembrei quando estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei de Mateus capítulo 4. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí você já sabe que toda a tentação, todas as tentações que o diabo disse e prometeu a Jesus, ele venceu com a palavra, amém? Mas eu quero ler. Jesus é tentado pelo próprio diabo, Mateus capítulo 4, versículo 3. A afirmação do diabo: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E como que Jesus venceu a tentação? Mencionando a palavra. Mateus capítulo 4, no versículo 4, ele vai dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? O que Jesus estava citando em Mateus capítulo 4, no versículo 4? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Assim como ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus passa pela segunda tentação. Afirmação do diabo. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, e para que não tropeces em pedra alguma. Mateus capítulo 4, versículo 5 e 6. E aí Jesus no versículo 7 em Mateus 4 diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está citando? Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentasse em Massá. Terceira tentação, a afirmação do diabo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar. E aí Jesus responde a ele, dá uma resposta para o diabo, confronta o diabo com a palavra, dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus somente adorarás, e só a Ele prestarás culto. O que Jesus estava citando? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Temam ao Senhor o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e somente a Ele jurem pelo seu nome. Jesus em todo o tempo vence as suas aflições, expondo o seu coração daquilo que estava cheio. A palavra, irmãos. Como eu venço, como eu purifico o meu coração, como eu purifico a minha vida, como eu me torno puro de coração. Vivendo, observando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Viva a palavra de Deus. Aqui estão todas as suas armas que vocês precisam para capacitar, para criar resistência no seu coração, para estarem firmes no Senhor, meu irmão.
tema ao Senhor. Tema ao Senhor, meu irmão. Amém? Então, do que está cheio o seu coração? Cuidado, seu coração pode estar cheio de um monte de coisa, menos da palavra de Deus. E se seu coração não estiver cheio da palavra de Deus, você está exposto e vulnerável. Você pode sucumbir a qualquer momento. A sua vida pode acabar a qualquer momento. Sua família, seus sonhos, seus objetivos, tudo. Encha a sua boca da palavra de Deus, irmãos. Porque os dias maus vão chegar. E acreditem, eles vão chegar porque a Bíblia diz que nós viveríamos dias maus. Os dias maus chegariam para todos. Mas nos dias maus, estejam fortes, firmes, alicerçados na palavra de Deus, para que com o coração purificado pela palavra, você vença todos os seus dias maus, vença as suas aflições e seja triunfante em Cristo Jesus, amém? A melhor forma de nós conservarmos um coração puro é meditar na palavra de Deus e colocá-la em prática. Salmos capítulo 119, versículo 11. Guardei o meu coração, no meu coração, a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti, Senhor. Salmo 119, versículo 9, também vai dizer: como poderá o jovem purificar o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Pegou aí, irmão? Pureza de coração? Não existe pureza de coração sem palavra. Não existe pureza de coração sem observar a palavra, sem ser exposto à palavra, amém? Deus quer purificar o nosso coração. Deus quer purificar o nosso coração. Deus quer lavar o seu coração com a palavra. Deus quer lavar os seus caminhos, a sua vida com a palavra de Deus. Você sabe que essa história de palavra é incrível, né? Essa semana eu estava meditando aqui nessa palavra aqui, e aí lá num determinado setor do meu trabalho, trabalha uma moça lá, né? Ela trabalha com uma parte de transporte, ela que faz a organização dos carros. Então, essa pessoa, quem faz essa figura lá, geralmente é uma pessoa que é muito assediada com propina. Muito. Porque o cara quer passar na frente, ele quer ser beneficiado, ele quer fazer mais de uma rota. Então ele sempre promete para a pessoa um cafezinho, promete não sei o quê, papá. Só que ela nunca teve nada relacionado a ela lá em relação a isso, a nenhum tipo de comportamento indevido. E aí, a mesa do café é exatamente em frente à mesa dela. E eu parei em frente à mesa dela, né? Que eu estava lá no meu cafezinho de todo dia, estava colocando meu café, e alguém no trabalho insinuou para ela que ela tinha recebido um dinheiro por fora. Você sabe qual foi a resposta dela? A resposta dela foi Provérbios capítulo 22. Só que ela não falou que citou a Bíblia. Eu conhecia o versículo. Ela falou assim: é ruim, meu irmão, mais vale um bom nome do que toda a riqueza. E o setor se calou. Só na hora, quem falou fui eu, que eu falei assim, ó, tomando café. Eita, que eu quase me engoli assim, quase me engasguei. Ela citou a palavra. Se ela não soubesse que mais vale um bom nome do que toda a riqueza desse mundo, ela já teria se vendido há muito tempo. Do que está cheio o seu coração? E eu fiquei com aquilo, sabe? Olhando para ela, ela falou assim: que foi? Eu falei assim: nada não. E virei o meu cafezinho na mão e ó, Senhor, ainda existem os remanescentes. Eles estão aí, ó, no meio de nós, sendo fiéis, se purificando pela palavra. Se purificando pela palavra de Deus, olhando para a palavra e praticando a palavra, honrando o teu nome. Amém, irmãos? Seja como Jesus, que venceu todas as suas aflições pela palavra. Seja como essa irmã, que vocês nem sabem quem é e talvez nunca vão encontrar com ela. Mas tenha essa atitude, tenha a palavra de Deus no seu coração, porque é através dela que você vence e purifica todos os seus caminhos. Amém, irmão?